Esta é a história do jovem Alan Gabriel Ludwig Garcia Pérez, que com apenas 12 anos já era integrante da Juventude Aprista. Militante aos 17, constituinte aos 29, deputado aos 31 e, claro, presidente da República do Peru aos 36 anos, tornando-se o mais jovem a ser eleito democraticamente na história. E não só da história do Peru, mas de toda a América Latina. Você sabia disso? Ah, agora você já sabe. A partir de agora, confira. E é que, como eu te disse, a história dele começou muito cedo, enquanto ele cursava o ensino médio neste colégio. O José Maria Eguren, de Barranco, também frequentava este lugar chamado Casa do Povo, sede central do Partido Aprista. Nesse lugar, Alan se reunia com seus colegas, com suas colegas, Colegas e colegas. até que um dia recebe um convite importante. Acontece que os meninos iam fazer um acampamento simpático às margens do rio Rimac. E apesar de Alan ter apenas 13 anos, decidem chamá-lo. Alan disse: "Já? Legal, eu topo", sem imaginar que naquela tarde realizaria o maior sonho da sua vida, conhecer seu maior ídolo. Não estou falando do seu primeiro ídolo. O filósofo político, ideólogo, fundador do Partido Aprista peruano, o senhor Víctor Raul Haya de la Torre. Naquela tarde, Víctor Raul foi ver como estava a garotada aprista, sem imaginar que naquele dia encontraria o menino que escolheria como seu discípulo mais notável, seu filho predileto, seu protegido, seu legítimo herdeiro. Me parece um ato quase suicida. Alan se tornou rapidamente seu favorito. E como não seria? O garoto tinha muito talento para a política, uma oratória surpreendentemente destacada e um vocabulário muito avançado para a sua idade. E é assim que o maior líder aprista se apaixona pelo projeto Alan e decide se tornar seu guia, seu mentor, Alan. Ele foi impregnado durante anos por suas palavras, seus conselhos, seus ensinamentos, tanto no âmbito político quanto no pessoal. Ele basicamente se tornou um segundo pai para ele, e assim permaneceria até o fim de seus dias. Desconfiem de quem dizem estar morto, pois afirmam que nunca morre. Cuidado. Mas olha, também não é que Alan não tivesse pais. Claro que ele tinha. Inscreva-se. Meu velho está aí. Não o trate assim, nem o chame de abandonador, porque não é. O pai dele foi Carlos Gabriel Garcia Ronceros, também conhecido como o Blanqui político peruano, secretário de organização da APRA. Na verdade, por causa disso, ele foi preso durante o governo de Odría, já que Odría declarou a ilegalidade da APRA por meio de um decreto supremo. Mas enfim, essa é outra história, fica para o ano que vem. O triste é que Alan não conheceu seu pai até os 5 anos de idade. Quem sempre esteve presente e ao lado dele foi esta simpática senhora Nita Pérez Rojas, professora, poetisa e fundadora da APRA em Camaná. Ou seja, melhor dizendo, Alan já tinha sangue aprista correndo nas veias, era algo de nascimento. Toda a minha vida eu quis ser aprista, porque a mensagem que eles têm é uma mensagem que eu apoio, é uma mensagem que eu adoro. Um aprista nunca morre. Seu pai quis que seu segundo nome fosse Gabriel, como o dele, enquanto sua mãe decidiu lhe dar um terceiro nome, Ludwig, por seu grande fanatismo pelo compositor Ludwig van Beethoven. Mas uma herança ainda mais importante seria deixada pela mãe. Estou falando desse talento peculiar para a oratória, para se expressar diante das pessoas e criar empatia com as massas. Como mãe, serei seu primeiro fiscal. Serei sua observadora perene e, se necessário, serei seu aguilhão. Não acho que esse momento vá chegar. Obrigado, senhor Arita. Não acho que esse momento vá chegar. Mas Alan iria superar sua mãe de longe. Seu talento era inegável. Era uma jovem promessa da política. E era exatamente isso que o APRA precisava, e precisava desesperadamente. O partido estava envelhecido, abalado por longos anos de governo militar. E Alan não tinha apenas o sangue e a vontade, mas também aquele talento singular tão conveniente para uma política. Ele me disse:
Quero que você conheça um novo valor que temos no APRA e você vai ver que ele vai chegar a presidente. E eu ouvi. E realmente uma lábia mais extraordinária cativava. Alan era a maior esperança aprista, mas não podia relaxar, precisava se preparar. Então, aos 18 anos, Victor Raul ordenou que ele estudasse Direito na Católica, embora tenha terminado o curso na São Marcos, apesar de alguns professores depois dizerem que nunca o viram nas aulas. Mas tudo bem, não importa. Em 72, Victor Raul diz para Alan: Você vai fazer um doutorado na Complutense de Madrid? E Alan foi, embora seu nome não apareça na lista de doutores formados. Mas tudo bem, não importa, porque em 74, Victor Raul diz para Alan: Você vai estudar outro doutorado em Sociologia na Sorbonne, na França, e com isso já está resolvido. E Alan fez isso, mas também não se formou como doutor lá, ou seja, Alan nunca foi doutor. E ele só reconheceu isso 40 anos depois. Mas até então, o doutor Alan Garcia... Doutor Alan Garcia, doutor... Alan Garcia, doutor Alan Garcia. Ao doutor Alan Garcia... Doutor Garcia, doutor. Mas tudo bem, não importa, Alan. Mesmo assim, na Europa você fez muito mais do que apenas estudar. Porque em 1975, com 26 anos, você conhecerá o grande amor da sua vida, a belíssima advogada argentina Pilar Nores. Mulher por quem você ficaria irrevogavelmente apaixonado. Apesar de já estar casado há 2 anos e ter uma esposa grávida. O quê? Ah, sim, é que eu esqueci de te contar essa parte. Em 73, com 23 anos, Alan Garcia se casa com Carla Buscaglia, sua namorada da universidade, de uma forma, como posso dizer, um pouco estranha. Através do recurso da procuração. Meu pai se casou por mim. Na minha ausência? Na minha ausência, isso não é tão romântico. Eu ria pouco dizendo: casei por procuração e me divorciei por falta de poder. Esse foi o grande segredo de Alan por muitos anos. Ele não contou para ninguém, nem para a imprensa, e muito menos para Victor Raul, já que ele achava que casamento e filhos distraíam a vida de um político. Ele sabia que se amanhã você se casasse e tivesse 3, 4 filhos, a vida ia te levar. E você iria procurar alimento para seus filhos, trabalhando e esqueceu da política? Mas após 2 curtos anos de casamento, Alan decide se separar. Naquela época, Carla Buscaglia já estava grávida de Carla Garcia, a primeira filha de Alan, com quem ele depois construiria uma bela relação de pai e filha. Apesar de não ter podido conhecê-la até que ela tivesse 3 anos, repetindo, coincidentemente, a mesma história que ele viveu com seu pai, mas por um motivo diferente. Alan não estava na prisão, estava na Europa, estudando e conhecendo Pilar. E graças a ela sou muito do que sou. A parte boa de Alan Garcia eu devo a Pilar Nores, essa é a verdade. Com Pilar, Nores teria 4 lindos filhos. Josefina, em 77, Gabriela, em 84, Luciana, em 85 e Alan Raul, em 1988. Seu 5º filho, o primeiro homem, aquele que Alan tanto procurou, e acho que não precisa dizer porquê, ele chamou de Raul, obviamente em homenagem a... Mas Alan não teria apenas 5 filhos, teria 6. O quê? Como esquecer desse carismático menino? Federico Danton, o filho que Alan teve aos 55 anos com a economista Elizabeth Chessman, enquanto ainda era casado com Pilar? Acho que você gosta de loiras e argentinas. Não, eu gosto do que está na minha frente. Uf, isso foi um rolo e tanto, mas essa é outra história. Fica para o ano que vem? Você não está mais ao meu lado, coração. Não. Na alma eu só tenho... Seu. Idade. Não vamos nos desviar. Só queria ressaltar que Alan teve uma excelente relação com seus 6 filhos e eles também entre si. Frederico, vamos para lá, venha, e tudo muda para Alan.
Numa tarde de 1977, quando Victor Raul atende o telefone, ele liga para ele e diz: Bom, Alan, olha, já chega, pare com isso, você tem que voltar ao Peru. Sei que você vai para a Europa, está feliz aí com sua Argentina, mas aqui estamos vivendo um momento crucial. Velasco já não está mais. Morales Bermúdez diz que vai devolver a democracia ao país, ou seja, em 2 anos vai ter eleição, então você tem que voltar. Não esqueça meus ensinamentos, lembre-se de quem você é. Você é nossa esperança. Então Alan volta para o seu querido Peru para assumir o seu destino e fazer parte dos planos que, claro, Victor Raul já tinha preparado para ele. E não é qualquer plano, ele o inclui nada menos que na Assembleia Constituinte de 1978, convocada por Morales Bermúdez e presidida justamente pelo líder aprista, onde seria promulgada uma nova Constituição. Ou seja, a criação de uma nova Constituição, assim nasce a famosa Constituição de 79. Quando o sufrágio é lei, a revolução é o sufrágio. Mesma que 14 anos depois seria revogada por Alberto Fujimori após o autogolpe para criar a de 93 que temos até hoje. Mas isso é outra história, fica para o próximo ano. A questão é que com 29 anos, Alan é escolhido como principal conselheiro de Victor Raul para esse processo importantíssimo e histórico. A vida era próspera e bela. Até que... Em agosto de 1979, Alan deve enfrentar de frente um dos momentos mais dolorosos de sua vida. O quê? A morte de seu líder, de seu guia, de seu amigo, de seu segundo pai? De sua morte, de seu líder, de seu segundo pai. O falecimento de Victor Raul o destruiu. Emocionalmente destruído. Eu vivi ao lado de Aya de la Torre. Meu pai viveu ao lado de Aya de la Torre. Tive esse grande privilégio, pois ele é o homem mais inteligente que conhecemos e o mais extraordinário da nossa pátria. Um ser mítico e extraordinário. Para mim, mais do que um ser humano, quase um apóstolo de Cristo, mutilado, ou completo, ou moribundo. Estarei sempre presente para prestar homenagem a Aya de la Torre. Visionário escolhido. Mas fique tranquilo, Alan. Você deve se recuperar e seguir em frente. Lembre-se do vive em você. Enquanto tudo isso acontecia, Morales Bermúdez cumpria sua promessa de convocar eleições gerais depois de 17 longos anos de ditadura. Nessas eleições, Belaúnde Terry se torna presidente e Alan, com 31 anos, deputado do Congresso. Após liderar a lista do APRA, 2 anos depois, ele conquista a Secretaria-Geral do partido. A carreira de Alan estava em grande ascensão, mas há um momento chave, um momento trampolim que o fez realmente decolar. E estou falando do que aconteceu em 1982, quando Alan decide enfrentar fortemente o presidente do Conselho de Ministros, Manuel Ulloa, em uma sessão do Congresso onde se debatia o voto de confiança a ele, Alan irrompe. Gera o caos, diz para ele ir para casa. Entre outras coisas, esse ato gerou muitos comentários, alguns negativos, outros positivos, mas principalmente apoio. E tudo isso chamou a atenção da imprensa, que rapidamente o transformou no deputado mais conhecido. O maior líder da oposição, Alan se torna o político do momento. Será que ele vai chegar à presidência? E é que o deputado Garcia era muito completo, tinha carisma, educação, segurança. 1,93 m de porte imponente. Galante, sempre muito firme, direto e confrontador, não tinha medo de ninguém. Sua valentia e audácia ele combinava harmoniosamente com ações populistas, atendendo aos setores mais necessitados, visitando mercados, invasões, zonas agrícolas e pesqueiras. Ele se relacionava bem com todas as camadas sociais e é que sempre sabia o que dizer. Ele tinha uma agilidade mental que usava com desconfiança e um ego colossal que estava constantemente aumentando. Era uma pessoa instruída, comum, era um bom pai
e, como se não bastasse, sabia preparar seu pepiã. Mas havia uma característica a mais, uma que se destacava muito, muito acima de todas as outras. Sua grande capacidade para a oratória, para o histrionismo, para a grandiloquência e a gestualidade, para manejar as figuras literárias à sua vontade e lançar a alma para as multidões. Alan tinha uma habilidade incrível para transmitir esperança, para convencer e hipnotizar. Através desse discurso de caráter lírico, impactante, demagógico, sempre em defesa das massas, do povo, dos pobres. Nós, os pobres, as classes médias, uma lição de generosidade, de solidariedade, de revolução. Vamos provar aos ricos que mesmo pobres também sabemos compartilhar. E é que Alan sabia qual era seu auditório. Sua mensagem não era dirigida às altas esferas. Seu público não estava na Confiep, na ONU ou na Associação de Bancos. A maior parte de sua audiência estava nos setores mais populares, em lugares que surgiram da mudança e da educação. Foi aí que Alan conseguia penetrar com suas promessas, confundir com suas retóricas e hipérboles, transformando muitos em fiéis crentes, em devotos de sua reputada revolução, seu anti-imperialismo e suas promessas de reivindicação. E tudo graças a esse talento tão especial. Eu sonho que estou aqui nestas prisões carregado e sonhei que em outro estado mais lisonjeiro me vi. Que a vida é um frenesi, que a vida é uma ilusão, uma sombra, uma ficção, e o maior bem é pequeno, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Não sei o que perdi, eu disse, mas impacta. O mesmo que o levaria no futuro a conquistar tudo o que conquistou. Quando estou pelo centro, assim faz seu comício aqui o Sr. Alan. Ele me hipnotiza, porque assim eu vou me entregar assim. Assim? E que também o condenaria a fazer tudo o que fez. Teremos o direito de peruanizar nosso governo? Em duas palavras, nós fomos exportadores de matérias-primas quando a economia mundial precisava de matérias-primas e agora somos um país pagador de dívidas quando a grande economia mundial precisa cobrá-las. Chamamos isso de dependência do que acontece fora. Voltemos para nós e ao que é nosso. Com esse discurso debaixo do braço, Alan se apresenta às eleições de 85 como representante do APRA e sua campanha foi arrasadora. Comícios e mais comícios, Alan fez comícios como ninguém. Neles, levava mensagens com carga radical e estatizante, expressava seu repúdio ao Fundo Monetário Internacional, ameaçava parar de pagar a dívida externa e garantia ter essa fórmula mágica que revitalizaria nossas indústrias, geraria mais empregos, melhores salários e acabaria com a inflação de 200% em que o país se encontrava. Mas como assim? Nada mais longe da realidade. Mas com essa estratégia, Alan venceu de forma esmagadora as eleições de 85, com 46% dos votos válidos. E embora a lei dissesse que você precisava ganhar com mais de 50% seu adversário para o segundo turno, Alfonso Barrantes decidiu não perder tempo e disse não. Alan Cholo, vai firme, já perdi, pra que vamos fazer tanta coisa? Segundo turno, melhor te dou a mão, reconheço minha derrota, me coloco à sua disposição. E quem sabe, mais pra frente... Quando você decidir estatizar os bancos, eu vou ser o único... que vai te apoiar. Visionário esse idiota? E é assim que Alan se torna o presidente mais jovem eleito democraticamente, levando o APRA ao poder depois de mais de 60 anos desde sua fundação. E assim, com a faixa presidencial cruzando diagonalmente seu peito, ele começaria a construir o que ficaria para a posteridade como o governo mais desastroso da nossa história. Isso, preciso? Neste momento ele começa a bater cabeça com o que foram esses 5 anos. Porque se eu te contasse o que acontece depois? Quando Alan vai à ONU, insulta o FMI, culpa eles pela fome mundial. Diz que não vai pagar a dívida externa ou que vai pagar o que quiser. A gente vira um país inelegível? Alan aumenta os salários, congela os preços dos alimentos,
controla o preço dos serviços básicos, aluguéis, remédios, o câmbio e melhora. Nem te conto tudo o que acontece com o dólar. MUG, os aviões Mirage, seu vínculo com o BCCI, a estatização dos bancos, a troca da moeda nacional, 2 oportunidades, o zero de investimento estrangeiro, as reservas internacionais esgotadas, os pacotões, o trem elétrico, o terrorismo. Melhor nem te conto como tudo isso nos arrastou para uma super, ultra, mega hiperinflação de mais de 2 milhões%. A escassez, a recessão, ao atraso tecnológico, as filas intermináveis e assim muitas outras coisas que, na verdade, eu até gostaria de contar para vocês, mas essa é outra história. Muito obrigado por assistir. Não sei se virão outras, mas se chegou até aqui, só por via das dúvidas. Inscreva-se no novo canal e diga se quer ouvir a história do primeiro governo de Alan ou outra. E, bom, talvez haja mais histórias para contar mais adiante. Tchau. Viva o povo, viva o Peru, viva eu! Desconfiem sempre daqueles que usam muitos adjetivos e que se exaltam e pedem o máximo, porque esses são os primeiros a fugir na hora da verdade. Desconfiem, conselho de um coelho, desconfiem dos que fazem discursos, porque são os primeiros a desaparecer nas dificuldades.